Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal Drua do YouTube e hoje a gente vai falar sobre a cúrcuma. Como que o Ayurveda vê a cúrcuma, como que o Ayurveda entende a cúrcuma, como que ele fala sobre a cúrcuma, né? A forma como o Ayurveda estuda as plantas medicinais é uma maneira muito específica, muito especial. Então, se você nunca estudou Ayurveda, se você não tem a menor ideia do que é Ayurveda, ou se você começar a assistir essa aula e não estiver entendendo nada, eu sugiro você a pegar essa aula que vai estar aqui ou aqui, e vai estar disponível o link dessa aula, que a gente introduz o conhecimento do Ayurveda a respeito das plantas medicinais e como que o Ayurveda entende e categoriza as plantas medicinais, né? A gente chama esse estudo de Dravya Guna. Então, é uma aula sobre Dravya Guna, que é muito importante, por isso que eu deixei no canal do YouTube, que essa aula é a base para você entender qualquer planta medicinal dentro do Ayurveda, ou seja uma especiaria, uma planta medicinal, ou também um alimento. A gente categoriza essas plantas medicinais, esses alimentos, em relação às propriedades, que a gente chama de guna, em relação ao sabor, que a gente chama de rasa, em relação à potência, que a gente chama de virya, em relação ao efeito pós-digestivo, que a gente chama de vipak, em relação também à ação, que a gente chama de karma, em relação ainda ao Prabhava, que é um efeito específico, não esperado, né? E em relação ao Dravya, que é a própria planta, aquela própria substância medicinal característica. Então, a gente vai dar introdução. Hoje a gente vai falar exatamente, especificamente sobre a cúrcuma. Então, essa aula vai ficar disponível apenas durante um tempo aqui no YouTube. Depois essa aula vai lá para o nosso curso online. Então, se você ainda não conhece o curso online e quiser fazer parte desse curso, né? Um plano de assinatura anual que a gente tem, que a gente vai falar nesse plano de assinatura sobre Ayurveda, sobre plantas medicinais, como cuidar melhor da sua saúde, rotina de vida. A gente vai compartilhar nossas melhores receitas nesse curso online que a gente está disponibilizando. Então, é um material grande, né? Uma grande quantidade de aulas, de PDFs, de e-books, de aulas em áudio, aulas em vídeo. Então, é um extenso material que vai estar disponível, né, para assinantes. E eu vou deixar o link desse curso online aqui embaixo, nesse vídeo. Também vou deixar o link do plano de assinatura, do vídeo sobre Dravyaguna, e também vou deixar o link da nossa comunidade no Telegram, que é onde vai estar o slide dessa aula, né? O slide da aula sobre especiarias, eu deixei disponível lá no Telegram. Então, esse Telegram vai servir para compartilhar os nossos materiais em PDF, as fotos, mapas mentais, tudo que a gente for divulgando de forma gratuita, a gente vai deixar no Telegram, mas terão alguns conteúdos que serão pagos que vão ficar exclusivo nesse curso online. Tá? Então, se você ainda não conhece, eu convido você a fazer parte, participar, ou se não, se quiser continuar assistindo somente os vídeos, a parte gratuita aqui no YouTube, eu vou continuar postando normalmente também, tá? Mas eu vou deixar apenas durante um tempo aqui no canal do YouTube algumas dessas especiarias, algumas dessas plantas, né? Algumas dessas aulas vão ficar durante um tempo disponível aqui e vão direto para lá. Outras aulas eu nem vou passar, nem vou publicar aqui no YouTube e vão direto para lá. Então tem receitas que já estão nesse curso online que eu nem cheguei a postar no YouTube. Então são apenas alguma porção desse curso que eu deixo disponível para você sentir o gostinho. Se você se interessar, você vem o nosso curso online, ou se você quiser continuar e assistir somente material gratuito, está disponível aí também para você. Tá? Então, se você já conhece o nosso canal, já gosta, eu convido você para deixar o seu curtir aqui, ou se você ainda não conhece, então espera, segura sua mão aí, deixa para curtir só no final se esse vídeo realmente acrescentar alguma coisa de útil na sua vida, se você realmente achar que teve algum valor, né, que serviu para alguma coisa, aí você curte no final. Se você quiser se inscrever no canal também, seja muito bem-vindo, tá? E qualquer coisa que você quiser perguntar, deixa aqui nos comentários. Se você não gostou desse jeito que o Ayurveda estuda as plantas medicinais também, pode deixar aí o seu comentário. Hater ou lover, todos vocês são bem-vindos aqui, tá bem? Então, vamos começar falando sobre a cúrcuma, como que o Ayurveda estuda a cúrcuma, como é que a gente faz para entender a cúrcuma de uma forma muito ayurvédica, muito especial. E, na minha opinião, uma forma muito interessante, o Ayurveda
propõe uma das formas mais sofisticadas de estudar as plantas medicinais. Eu gosto bastante da forma como o Ayurveda estuda as plantas medicinais, porque é uma forma muito específica, é uma forma muito inteligente, é uma forma que a gente consegue individualizar o nosso tratamento, né? Deixar, fazer um plano de tratamento que seja específico de acordo com o dosha da pessoa, né? Vata, Pitta e Kapha. Então, se você ainda não sabe o que é dosha, lá no Telegram a gente disponibilizou também um dosha quiz, né? Que é um material que você vai entender melhor o que é Vata, Pitta e Kapha, né? Quais são os sinais que você enxerga, né? O que você enxerga no seu corpo de Vata, Pitta e Kapha, a manifestação de Vata, Pitta e Kapha no seu corpo, tá? E se você faz parte do curso online, então você tem acesso a uma série de aulas e de outros materiais para você entender melhor ainda o que é Vata, Pitta e Kapha. Tá? Então, vamos começar falando aqui sobre a cúrcuma, né? A cúrcuma em sânscrito é chamada Haridra, tá? E aqui no Brasil a gente conhece a cúrcuma ou também como açafrão da terra. Não confundir com açafrão verdadeiro, tá? Ele é diferente do açafrão verdadeiro, que é o Crocus sativus. Tá? Cúrcuma longa é diferente de Crocus sativus, tá? O Crocus sativus é o pistilo de açafrão, é o pistilo de uma flor, que é lá natural da Ásia, tá? Então, o açafrão da terra também veio da Ásia, né? Ele é um rizoma, aqui está a foto dele fresco, e aqui no Ocidente geralmente a gente conhece como um pó, esse pó alaranjado, né? E eu prefiro comprar ele fresco ou plantar, né? Aqui em casa eu plantei, depois eu mostro para você algumas fotos, né, da nossos pés de açafrão, né? Ele germina, ele brota muito fácil, então você coloca ele embaixo da terra, e ele nasce com muita facilidade, vai se reproduzindo, então assim, dá para você cultivar em um vaso ou mesmo no seu quintal. Tá? E por que que eu prefiro pegar ele fresco, desidratar, né? Ou então comprar ele desidratado, também existe essa possibilidade. Você compra já o rizoma desidratado inteiro e aí você tritura. Tá? E para triturar é importante que você tenha um bom liquidificador potente, né? Com um copo do liquidificador resistente para não quebrar, porque eu já quebrei alguns, então eu entendo do que eu estou falando, até que eu decidi comprar um triturador de plantas medicinais que veio lá da China, ele é de inox, né? Todo de inox, tá? Então o corpo dele, quanto a parte da tampa é de inox, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo também desse triturador de plantas medicinais, porque ele tritura galhos duros, raízes, rizoma, como o açafrão desidratado. Também existe o gengibre, que é outro rizoma também bastante medicinal, também existe ele desidratado, né? E é bem duro. Então, a melhor forma de fazer o pó é você pegar ele desidratado inteiro assim e triturar. Porque se você comprar o pó, muitas vezes existe a possibilidade de ter uma adulteração, de estar ali diluído com farinha, com fubá, com farinha de soja, só proteína de soja isolada, qualquer coisa que seja barata, que dê um enchimento e seja mais barato que o cúrcuma, né? Que a gente sabe que não é barato, né? Mesmo a cúrcuma em pó não é tão barato. Então, existe essa possibilidade, tá? É claro que existem algumas marcas um pouco mais confiáveis, tá? Vou deixar também o link aqui embaixo de algumas dessas sugestões de marcas para você utilizar da cúrcuma, né? Se você não quiser ter todo esse trabalho de desidratar ou de triturar, né? Comprar mesmo esse triturador de plantas medicinais de inox, que é também um investimento, né? Relativamente caro. Então, você pode comprar de algumas marcas um pouco mais confiáveis, tá certo? Mas ainda assim, eu prefiro sempre, até pela percepção sensorial, pelo sabor, pelo aroma, né, que fica mais interessante você triturar esse rizoma desidratado fresco, né? Então, eu também não faço, não trituro uma grande quantidade, né? Porque a gente sabe que depois que você tritura, a tendência é perder um pouquinho o sabor, o efeito medicinal, o aroma, né? Então, quanto mais fresco você tiver essas plantas medicinais, essas especiarias, maior a potência, o efeito medicinal, né? E as propriedades aromáticas, né? De sabor,
para você fazer uma refeição, ou mesmo se você estiver tratando algum problema de saúde, mais interessante vai ser, melhor para você desfrutar dos benefícios dessa planta medicinal maravilhosa e também especiaria chamada cúrcuma, né? Cúrcuma longa ou açafrão da terra. Então, começando aqui pelo sabor, né? Então, sabor em sânscrito a gente chama de rasa, tá? Então, o sabor da cúrcuma longa, do haridra, ele é picta, ou seja, amargo, e katu, que é picante, tá? Então, picante e tikta, amargo. Tá? Então, ele tem esses dois sabores. Tá? E como é que a gente faz para descobrir o sabor de uma planta? Você simplesmente pega esse pozinho e coloca na sua boca, deixa ali na língua e espera você ver a sensação que você experimenta, né? Então, você vai sentir esse amargo, você vai sentir um pouquinho... O picante são como se fossem umas agulhadas assim na língua, né? Na gengiva também, perto dos dentes ali. Então, espera, observa, medita ali na sua planta medicinal, na especiaria que você colocou ali sobre a sua boca, né? Se você tem dúvida, pega outra especiaria que é bastante picante, pega uma bolinha de pimenta do reino, de pimenta preta, coloca na boca, né? Se possível mastiga e vê, aquilo ali é o picante, né? O picante forte. Ou pega uma pimenta dedo de moça, pimenta caiena, coloca na pontinha da sua língua, você já vai saber. Mas você não vai ter dúvida do que é o picante. Você tem dúvida do que é o amargo? Pega um jiló, pega um chocolate 100%, né? Um cacau 100%, um licor de cacau ou nibs de cacau, que é a amêndoa do cacau inteiro ali, mastiga essa amêndoa, você vai sentir o que é o amargo. Tem dúvida ainda do que é o amargo? Pega um tremoço, né? Tremoço é uma leguminosa, você vai lá, ferve ela na pressão, para ela ficar mais maciazinha, mais fácil de mastigar, e você mastiga ela, vê, isso é o sabor amargo. Pega o jiló, mastiga o jiló, jiló cru, jiló grelhado, cozido, assado, aí você vai ver sabor amargo, tal. Então, você pega um chá de boldo, chá de carqueja, de dente de leão, de equinácea, e aí você vai sentir o sabor amargo, tá? Então, pronto. Então, você já conseguiu identificar, né, que existe, no caso do Haridra, no caso da cúrcuma longa, uma mistura desses dois sabores, o sabor amargo e o sabor picante. Então, tem um pouquinho desses dois, e eu acrescentaria ainda um pouquinho do sabor adstringente. Tá? Bem leve, né? Adstringente é aquele que amarra na boca. Tá? Então, bem leve esse adstringente. Tá? Mas os Samhitas, né, os livros clássicos do Ayurveda, eles evidenciam, destacam principalmente o sabor picante e o amargo. Além disso, o Haridra também tem propriedades, né? Os gunas. Gunas são qualidades, características, propriedades da planta medicinal chamada Haridra, tá? Então, dentre essas propriedades, a gente tem o Ruksha, que é seco, e o Laghu, que é leve, tá? Então, o Haridra, ele é seco e leve como característica, como natureza já dessa planta medicinal. Então, por natureza, ela é seco e leve. E aí, quando a gente fala de uma planta que ela é amarga, picante, tem gunas, tem características, qualidades secas e leves. Qual é o dosha que você acha que vai agravar, que tem a tendência a aumentar com essas características? Tá? Então, se você não tem a menor ideia do que eu estou falando aqui, de dosha e tal, então clica no link aqui embaixo, vai assistir primeiro a aula sobre dosha, a aula sobre Dravyaguna. Tá? Então, se você já estuda Ayurveda, se você já tem conhecimento a respeito do Ayurveda, então eu te pergunto, qual é o dosha? Então, você já deve, nesse momento, estar preparado para responder que é o Vata. Então, o Vata, teoricamente, teria a tendência a aumentar, né, com essa planta medicinal que é, por característica, por natureza seca, leve, picante e amarga. Porém, existe uma coisa chamada Prabhava, né? Existe um atributo, existe uma característica chamada Prabhava. Tá? Então, Prabhava é essa qualidade específica, é esse efeito não esperado. Tá? Então, não é esperado que essa planta não agrave o Vata. Tá? O esperado seria que ela agravasse o Vata. Tá? Então, o esperado numa planta que é seca e leve,
como o Vata também não é seco e leve, por natureza, uma pessoa com característica Vata, com qualidade Vata no corpo físico dela, né? A tendência é ela ser mais magra, com a pele mais seca, cabelos mais secos, menor produção de saliva, de secreções no corpo inteiro, de muco, né? Então, por natureza, o Vata Dosha já é mais seco e leve. Então, a natureza, o natural, o esperado, seria agravar o Vata. Porém, por um efeito específico, por regras da natureza, por acaso, por sei lá, qual explicação, que a gente não tem uma explicação plausível, de forma inesperada, de forma surpreendente, o Vata não se agrava. E, de fato, o Haridra é uma planta muito interessante para Vata. É uma planta que equilibra o Vata. Tá? Então, apesar aqui desse guna Laghu e Ruksha, né, de ser leve e seco, ela vai equilibrar o Vata. Tá? Então, mesmo quem estuda medicina alopática, quem estuda somente as plantas medicinais do ponto de vista ocidental alopático, entende, né, que a cúrcuma é anti-inflamatória, tem um efeito analgésico, né, tem propriedades que vão ajudar problemas de vata, né, pessoas que sofrem, né, com gota, ou também dores abdominais, né, existe uma fórmula também muito interessante, né, chamada Haridra Kumari, que é a combinação de Haridra, que é a cúrcuma longa, com babosa, que é Kumari. Então, essa fórmula Haridra Kumari nada mais é do que você pegar a babosa, né? Pega a babosa fresca, de preferência 3 dias de colhida, e aí você pega esse gel da babosa e utiliza para dar liga aqui no pó da cúrcuma. Aí você faz comprimidinhos, né? Você faz bolinhas, diversas bolinhas dessa mistura, né? Você faz uma massinha, como se fosse uma massinha de pão, com o gel da babosa e o pó da cúrcuma. Aí você pega essa massinha, tira, destaca algumas bolinhas, coloca numa assadeira e põe para assar. Né? Algumas outras pessoas esticam também num um papel antiaderente, né? Estica a pasta aqui, essa pasta alaranjada, né? De cúrcuma com babosa, estica, né? Corta aqui com uma faca ou com uma espátula, coloca para assar e faz quadradinhos, cubinhos, né? Então, existem várias formas de você preparar esse Haridra Kumari, né? A forma que fica mais fácil para você, mais prática, você pode utilizar. E aí você coloca para assar até desidratar um pouquinho, e aí você guarda no recipiente seco e você pode utilizar. E qual que é um dos grandes benefícios do Haridra Kumari? É ajudar mulheres, principalmente, com ovários policísticos, né? Síndrome dos ovários policísticos, pessoas, né? Mulheres com menstruação irregular, com irregularidades menstruais, tal, com menstruações dolorosas, né? Por esse efeito benéfico para o Vata, né? Então a gente sabe que a menstruação, né, em relação ao subdosha de Vata, ela é regulada pelo Apana Vayu. Apana Vayu, que é o subdosha de Vata, que vai controlar tudo aquilo que é eliminado por baixo e para fora. Então, a menstruação, as fezes, a urina, a eliminação de sêmen, de gases, né, o próprio parto, a eliminação do feto durante o parto. Então, toda essa eliminação que ocorre por baixo e para fora é chamada de Apanavayu, é controlada por Apanavayu. Tá? Então, uma pessoa que tem ovário, síndrome dos ovários policísticos, ela tem um bloqueio aqui no Apanavayu. Então, muitas vezes ela tem uma menstruação não ovulatória. Então, ou dificuldade para eliminar a menstruação, cólicas menstruais muito fortes. Então, essa Haridra Kumari, essa combinação de babosa com cúrcuma pode ser útil para essas pessoas. Tá bem? Então, essa combinação, né, a cúrcuma tende a ser muito benéfica para Vata. Além disso, ela também é muito benéfica para Kapha. Por quê? Porque todas essas características são opostas à Kapha. Então, o Kapha dosha, ou Kapha, ele é o contrário de Ruksha. Então, se Ruksha é seco, o Kapha é úmido ou oleoso, também chamado de untuoso. Em sânscrito, significa snigdha. Tá? Então, Kapha
ele é snigdha, ele é untuoso, ele é oleoso, ele já tem uma lubrificação natural e abundante na pele, nas mucosas, né, de secreção nasal. Então, ele é todo já gorduroso, oleoso, já tem uma camada grossa de tecido adiposo, tá? Então, essa característica, esse guna ruksha, vai ajudar o kapha a manter sob controle o peso dele, esse excesso de muco, esse excesso de umidade dentro do corpo dele, né? Então, o ruksha, né, essa secura, tem também um efeito que a gente chama em sânscrito de lekana, que é esse efeito abrasivo, o efeito de redução de tecido, de eliminação do excesso, excesso de gordura, excesso de muco, né, excesso de saliva, todo esse excesso, né, de substâncias gordurosas, untuosas ou de líquidos dentro do corpo, né, esse efeito Lekana contrapõe esse excesso, né, ajuda a eliminar esse excesso. E Laghu, que é o atributo leve, ele é o oposto de pesado, que em sânscrito é chamado guru, ou pesado. Tá? E a gente sabe que o kapha, ele é pesado. Então, ele tem o peso maior do corpo físico dele, ele tem músculos mais densos, mais volumosos, tecido gorduroso, mais volumoso, mais denso, tá? Estrutura óssea, maciça, densa, calibrosa. Então, a estrutura física toda de um kapha, ela é pesada, tá? Ele tem traços mais arredondados no corpo, nas mãos, nos dedos, nos lábios, no nariz, na boca, na língua, nos membros, no tórax, no tronco, no abdômen. Tá? Então, o kapha, ele é todo pesado. Tá? Então, esse atributo laghu vai ajudar a manter esse pesado sob controle. Tá? Mesma coisa, efeito lekana. Tá? Em relação à questão dos sabores, tá? Então, o Ayurveda classifica as substâncias em 6 sabores. Tá? A gente tem o primeiro, que é Madhura, que é o sabor doce. Depois a gente tem Amla, que é o azedo. Tem Lavana, que é o salgado. Depois a gente tem Picta, que é o amargo. Catu, que é o picante. E Kashaya, que é o astringente. Tá? Então, esses 6 sabores que o Ayurveda classifica as substâncias. Tá? Então, o primeiro, sabor doce, ele é o mais nutritivo, ele está presente nas carnes, nas batatas, nas frutas, cereais, tudo que é nutritivo, tudo aquilo que faz a gente ganhar tecido, que adiciona, né, uma boa quantidade de aminoácidos, que é completo em termos de aminoácidos, de carboidratos, de gordura, todos esses alimentos, né, ou mesmo plantas medicinais com efeito anabólico, com efeito que ajuda na construção e reparo de tecido, ele tem o predomínio do sabor doce, do Madhura Rasa. Tá? Então, aqui, do Madhura em direção ao Kashaya, né, do sabor doce em direção ao sabor astringente, a tendência é formar tecido, redução, formar menos tecido, a tendência é redução de tecido. Tá? Então, Madhura é o sabor que mais gera tecido. Tá? E Kashaya, ele reduz tecido, diminui. Então, ele é menos nutritivo. Então, o Kashaya, né, que é o astringente, o sabor picante e o sabor amargo são aqueles sabores com tendência à redução de tecido, com tendência a emagrecimento, com tendência a tirar um pouco da energia do nosso corpo, tá? Se madura, é aquele nutritivo, aquele que dá energia, que ajuda a gente a sintetizar o ATP na célula, né, nas mitocôndrias. Então, esse sabor maduro aqui vai ser o mais útil, né, em termos de formar tecido, de construção corporal, de energia física, de disposição, vigor físico. Tá? E esses de cá, quanto mais você desce em direção ao Kashaya, maior a redução de tecido, menor a sua disposição física. Então, não é indicado, em termos do Ayurveda,
fazer uma alimentação que seja baseada nesses três de baixo aqui. Tá? Então, segundo o Ayurveda, para todas as pessoas, é mais indicado, né, ter o predomínio de madura na refeição. Tá certo? Mas como a gente está falando aqui sobre uma aula sobre especiarias, plantas medicinais, tá? Então, a dose é muito menor. Tá? Então, aqui ninguém vai ingerir um prato de açafrão em pó, ninguém vai comer um rizoma inteiro desse de açafrão. Não, é uma quantidade pequena. Tá? Então, assim, a quantidade de cúrcuma longa que você deveria ingerir, se você quiser, né, não deve ser menor ou igual a uma colher de chá desse pó de cúrcuma. Tá? Então, não é para exagerar. Tá? Por quê? Porque existem contraindicações. Tá? Uma pessoa que tem pedra na vesícula, que tem tendência a formar cálculos renais, tem que tomar cuidado para não ingerir em excesso e piorar o problema de saúde. Tá bem? Então, assim, uma dose de colher de chá por dia já está excelente, já está ótimo. Né? A gente tem que tomar cuidado com essa mania hipocondríaca que algumas pessoas têm de achar que tudo tem que ser o extrato hiper, super, mega ativado, fantástico, super bioativo, de plantas medicinais em altas doses para absorver 2000%. Não. Quanto maior a dose, né, maior a chance, o potencial para gerar efeitos adversos. E outra questão, né? Essa história de curcumina isolada, né? Tem estudos, né? Eu vou deixar aqui embaixo também um post que eu escrevi sobre a cúrcuma lá no blog, né? Que a curcumina não é o único princípio ativo da cúrcuma. Tá? Existem mais de 300 princípios ativos na cúrcuma longa. E piperina é somente um desses 300. Ah, então para com essa história de achar que é curcumina com piperina e é só isso que importa, é só isso, né? Uma planta que já está sendo usada há 3.000 anos, mais de 3.000 anos, como medicamento, como especiaria, aí você querer resumir isso a um princípio ativo isolado, a curcumina, como se fosse o grande herói, o grande cara de todos os benefícios fossem responsáveis apenas por uma única substância. Para de ser ingênuo, para de ser louco, né? Sai dessa ideia, dessa neura aí de achar que tem que ser tudo isolado. Não. Na verdade, o que eu falo nesse artigo, nesse artigo do blog, é que eles testaram, os pesquisadores testaram um composto que foi um extrato de cúrcuma sem a curcumina e mostraram que teve efeito medicinal igual ou até melhor do que a curcumina isolada. Tá? Então, para com essa história de achar que é só a curcumina. Tá? Então, prefira o alimento integral, né? A planta medicinal integral, a fruta integral, em vez de resveratrol, você vai lá, come a uva, mastiga a casca, a semente da uva, a polpa da uva, né? O mirtilo, a romã, pega os compostos bioativos dessas frutas, mas integral, porque ali vai ter uma matriz, né? Uma rede, uma quantidade enorme de outros compostos que vão ajudar tanto você a absorver melhor os nutrientes, os compostos bioativos, né? Melhorar a disponibilidade, né, na circulação sanguínea, nos tecidos, como também diminuir a chance de efeito adverso, de efeito colateral indesejável que uma substância isolada vai exercer. Tá? Então não caia nesse conto de achar que você precisa de uma cápsula de curcumina com piperina, porque isso aí é lorota, tá bem? Então, a forma como a Ayurveda entende, né, e mesmo a própria ciência, a própria medicina, conforme a gente vai estudando, a gente está vendo que essa ideia de um único princípio ativo está completamente equivocada. Tá? E mesmo grandes pesquisadores lá de Cornell eles já estão chegando à conclusão, né, eles estão estudando cada um desses princípios ativos isoladamente, beleza, eles vê a função desses princípios ativos, mas eles estão tentando fazer o coquetel, uma combinação de vários princípios ativos. Tá? Então, assim, o homem, né, o ser humano, ele quer pegar e agarrar, né, essa sensação de estar no controle de tudo, né, e de fazer do jeito que você quer um coquetel, uma mistura de princípios ativos isolados para você poder patentear e vender pelo preço que você quiser. Tá? Só que a natureza já distribui um composto com 300 princípios ativos
todos eles maravilhosos, né, que fazem muito bem para a saúde, que têm diversas funções medicinais, e aí você quer resumir isso a um princípio ativo só. Então, pensa bem, né? Raciocina, usa a cabeça antes de sair caindo em conversa fiada de blogueiro, de influencer que tá nem aí para você, para sua saúde, tá bem? Então, pelo menos de uma colher de chá por dia já é mais do que suficiente, tá? Fora isso, você tem que buscar outras alternativas, buscar outras mudanças no seu estilo de vida para realmente ter o benefício na saúde que você está procurando, tá? Não fica também apostando suas fichas tudo em uma única substância, em uma única planta, em uma única vitamina ou suplemento, tá? Para com essa ideia também, tá bem? Então, assim, em termos da farmacologia, do Ayurveda, do Dravya Guna, né? Na forma como a gente estuda as plantas medicinais e os sabores, esses três sabores aqui, o amargo, que é chamado Tikta, o Katu, que é o picante, e o Kashaya, que é o astringente, esses três, eles têm a tendência a reduzir tecido. Ou seja, eles têm a tendência a ser pior para a vata, né? E ser melhor para a kapha. Tá? Então, por esse motivo, né, vai ser uma planta útil para a kapha. Tá? Por quê? Porque ela é amarga e picante, por natureza. Tá bem? Continuando também, o víria dela é quente, ou seja, Ushna, e por isso vai ser benéfica também, porque é o oposto dos gunas de Vata e de Kapha, né? Então a gente sabe que Vata e Kapha, né, são Shita, ou seja, frios por natureza, tá? Vata, Kapha tem a pele fria, né? Então o oposto do frio é o calor. Então se essa planta gera calor, se ela aumenta, acelera um pouquinho o metabolismo, vai ajudar, né, nessa sensação de frio do corpo, tá? Então esse Ushna também pode ser relacionado a um efeito mais catabólico, né? Não é uma planta que vai gerar tecido, tá? E se a gente estuda pela parte dos sabores, a gente já entende que isso é esperado, né? Que faz parte do esperado, né? Que ela não seja uma planta anabólica, de construção de tecido, mas sim o contrário, né? De redução de tecido, tá? E vai equilibrar a vata por quê? Porque ela vai desobstruir bloqueios, tá? Esse que é o sentido que você tem que entender em relação ao benefício para o vata, tá? E por fim, o Vipak, o efeito pós-digestivo é picante, tá? Ou seja, Katu. Tá? Katu é picante. Tá? Então a gente sabe que em relação à comparação, né, de raça, muitas vezes ele vai gerar um Vipak, por exemplo, Madura e uh, Madura e Lavana, né, que é o sabor salgado, maduro, o sabor doce, eles têm a tendência a gerar um efeito pós-digestivo também doce, madura. Ou seja, gerar tecido, né, ajudar na construção de tecido, né, o efeito anabólico. Por outro lado, amla, rasa, né, o sabor azedo, tem a tendência a gerar um vipak, também amla, também azedo. Tá? Muitas vezes a pessoa tem eructação azeda, né, piora da queimação gástrica, digestiva, tá? De refluxo, sintomas gastrointestinais. Então, tem o efeito pós-digestivo também AMLA. Em excesso, AMLA também tem a tendência a reduzir secreções, né? Piorar, por exemplo, o problema de vata em excesso, piorar a sensibilidade nos dentes, tá? Então, também tomar cuidado com AMLA, rasa e AMLA vipaka. E sabor Katu, o Kashaya e o Tikta, esses três, né, o sabor, esse rasa, o Katu rasa, Kashaya rasa e Tikta rasa, tem a tendência a gerar um Vipak Katu, que é picante. Tá? Então é esperado aqui também, né, uma planta, seja pelo amargo ou seja pelo picante, né, pelo sabor, ela tem a tendência a gerar um Vipak também picante. Tá? Esse é o esperado, né?
Então, falamos aqui sobre o perfil medicinal. Isso é como se fosse um mapa mental, um checklist, um flashcard do Haridrata, né, da cúrcuma longa. Além disso, né, além dessas qualidades, então a gente falou aqui, ó, sobre o rasa, né, que é o sabor, a gente falou sobre os gunas, que são as qualidades, os atributos, as características, a gente falou sobre virya, que é a potência, qual que é a intenção da erva. A intenção dela é reduzir tecido, é desobstruir, tá? Então esse é o virya. A gente falou sobre o vipak, que é o efeito pós-digestivo dessa erva. A gente falou sobre o prabhava, que é o efeito específico, né, não esperado, o efeito surpreendente, que é, apesar de ser uma planta que parece que seria esperado agravar o vata, ela não vai agravar o vata, tá? Então a gente falou desses 5, e agora a gente vai falar do karma, né, que é a ação do Hardra, a ação dessa planta medicinal fantástica chamada cúrcuma. Então aqui percebam os nomes em sânscrito, né? É interessante a gente usar os termos em sânscrito, né? Conforme os Samhitas, né? O Dravyaguna explica, porque esses nomes em sânscrito muitas vezes ensinam, né? E traduzem coisas que na língua portuguesa a gente precisaria de frases longas para tentar explicar isso, e demoraria até para explicar, né? E muitas vezes são palavras que vão ajudar o entendimento, né? Que vão explicar coisas e trazer à nossa mente vínculos mentais que vão ajudar, inclusive, na memorização desse assunto, tá? Então, várnia é a compleição, né? Ou seja, a tez, o aspecto da pele, do nosso rosto, das mucosas, né? Mucosas coradas, ela vai ajudar isso, a gente ter, né, uma mucosa corada, né? A boca vermelhinha, as gengivas coradas, né? A pele bem oxigenada, bem hidratada, né? Com elasticidade, turgor, né? Tudo as qualidades na pele muito boas, né? Então, por isso, ela é útil também aplicada topicamente, então você pode fazer uma pasta da cúrcuma fresca e aplicar na pele. Você pode também fazer uma combinação que eu gosto bastante, que é misturar a cúrcuma em pó mais urucum em pó, de preferência triturada, sementinha, né, desidratada, mais mais o óleo de coco. Então, você vai pegar uma colher de sopa de cúrcuma, uma colher de sopa de urucum em pó e vai encher um vidrinho com óleo de coco, tá? Então você derrete um pouquinho ali o óleo de coco no calor, não precisa ferver, e aí você acrescenta só nessa cúrcuma e nesse urucum em pó e mistura bem. E aí deixa lá alguns dias, você vai perceber que o óleo de coco, né? E todos os dias, se possível, mexe ali. Se tiver solidificado, esquenta um pouquinho só para continuar, para voltar para a consistência líquida. E aí você vai mexendo o potinho para misturar bem. E aí você vai perceber ao longo dos próximos dias que esse óleo de coco vai ficando avermelhado, né, alaranjado pela cúrcuma e pelo urucum. Tá? Então, é a extração desses princípios ativos em óleo, né? No caso, o óleo de coco. E esse óleo é interessante para você aplicar sobre a sua pele do seu rosto, né? Ou então em cima de pintas, né? De nevos, verrugas, né? Eu gosto de usar como pós-barba também, né? Mas lembre-se que você vai ficar com a cara, com o seu rosto todo avermelhado. Mas depois é só você lavar que sai, não tem problema, tá? Então, são plantas que são grandes antioxidantes, né, que vão proteger sua pele contra os radicais livres, vão deixar ela mais corada, bem hidratada, ou seja, vão melhorar a compleição do seu rosto, tá bem? E, além disso, né, ela também tem um efeito chamado Mutra Sangrahanya e Mutra Virajanya. Então, Mutra Sangrahanya vem de Sangraha, que é agarrar, que é prender, que é segurar a urina, ou seja, você começa a ingerir cúrcuma, você vai diminuir o volume de urina que você vai produzir ao longo do dia. Então, você vai urinar menos, né? Mas isso também é interessante no caso de um problema de saúde, né? De um sintoma chamado poliúria, né? Que é você urinar demais. Então, a pessoa que tem diabetes e ela fica indo demais no banheiro fazer xixi, né? Que fica fazendo xixi à noite, várias vezes à noite, vai fazer xixi. Então, essa é uma planta que vai ajudar, por causa desse efeito Mutra Sangrahanya, ela vai ajudar nesses casos de poliúria, noctúria, tá? Então, vai ajudar você a parar com esse excesso de urina,
né? Essa urinação excessiva, essa chamada poliúria. Além disso, ela faz também a chamada mutra virajanya, que é mudar a cor da urina. Então, mutra é a urina, tá? Então, ela vai fazer esses dois efeitos, mudar a cor, deixar a urina um pouquinho mais laranjada, mais avermelhada, e vai ajudar a reduzir esse problema de poliúria, né? E noctúria também. Além disso, ela é kapha gna, né? Sempre que você tiver esse sufixo gna, vem de gnanti, que é você matar, que é você aniquilar, que é você reduzir, que é você parar ou equilibrar, no caso, um excesso de vata, um desequilíbrio de vata. Tá? Então, ela vai ajudar o vata não, desculpa, desequilíbrio de kapha. Então, ela vai ajudar o kapha dosha, né? Vai ajudar esse excesso de kapha, e ela vai ajudar também os casos de Shota, que é edema. Tá? Então, ela é chamada Shotahara. Então, tanto Hara quanto Gurna dizem respeito a esse caso de cortar, de aniquilar, de matar, de suprimir, de parar, de interromper, né? Ou de equilibrar, de aliviar o excesso de edema e de kapha. Então, perceba que ela está falando muitas vezes de problemas relacionados com kapha, né? Excesso de líquido, excesso de edema, excesso do kapha. Além disso, ela também vai ajudar problemas de Rakta, que é o sangue, né, o tecido sanguíneo, e vai gerar 3 efeitos no seu sangue. Então, ela vai gerar Rakta Prasadana, que vai nutrir o sangue, vai ajudar você a produzir células vermelhas hemácias, vai ajudar problemas de anemia, né? Ela vai fazer também Rakta Vardaka, né? Vai aumentar a quantidade de sangue também, né? Ou seja, vai ajudar nesses casos de anemia. E Rakta Stambaka, que é coagular o Rakta. No caso, esse Rakta Stambaka está muito mais relacionado à aplicação da cúrcuma pela via tópica, ou seja, aplicar sobre a pele para cicatrizar feridas, tá? Então, é muito mais um efeito externo, porque a gente sabe pela medicina que o cúrcuma, na verdade, ele tem um efeito levemente anticoagulante, assim como o gengibre, tá? Antiplaquetário. Então, muito mais no caso assim, externamente. Se você aplicar cúrcuma externamente em queimaduras, né, em quadros de ferida que está difícil de cicatrizar, ele vai ajudar a fechar a ferida, tá? Pelo efeito amargo, astringente dele e de coagulação. Além disso, né, aqui a gente acabou de falar, né, Vrana Ropana, ele vai ajudar a cicatrizar feridas, né, Vrana Shodana, limpar as feridas também. E, por último, Lekana, a gente falou isso, debridar feridas, né? Lekana pode ser tanto debridar a ferida, quanto diminuir um excesso de tecido, né? No caso ali, a gente falou mais anteriormente do edema, por exemplo, Shotahara, redução do edema, né? Redução do excesso de capa. Tá? Então, toda essa redução, essa diminuição de tecido, a gente chama de lekana. Então, aqui, lekana. Deixa eu limpar aqui essa bagunça que a gente vai escrevendo. Além disso, ele vai ter outros efeitos interessantes, chamado Shukra Garbhashaya Stanya Shodhana. Então, vamos por partes. Shodhana é a limpeza, desintoxicação. Limpeza de quem? Limpeza de Stanya, que é o leite materno. Limpeza do Garbhashaya. Garba é o feto e Shaya é um recipiente, né, um local que abriga, que protege quem? Protege o feto, né? Então, aqui a gente está falando do útero. Então, ele vai ajudar a purificar, limpar o sistema uterino, né? No caso, a gente falou mais cedo a relação que tem do benefício da cúrcuma e os problemas menstruais, né? O Hardra Kumari para tratamento de síndrome do ovário policístico. E, por último, Shukra, que é o sêmen. Então, a cúrcuma tem esses 3 benefícios também de limpeza, de purificação do sêmen, do útero e do leite materno. Tá? Então, é uma excelente especiaria, né? Um excelente chá para você utilizar, né? Ou na forma de comprimidos medicinais, como esse caso do Hari da Kumari, ou misturado com algumas outras plantas medicinais para o efeito terapêutico que você está buscando. E lembre-se que esse vídeo aqui também é somente com propósitos educacionais para ensinar você sobre o Ayurveda. Eu não estou indicando suplemento nenhum para você utilizar, nem planta medicinal que você utiliza. Você deve procurar sempre um profissional de saúde antes de utilizar qualquer suplemento, vitamina, planta medicinal ou especiaria, tá? Para saber se é realmente apropriado para você.
tá? A gente está aqui descrevendo como que o Ayurveda entende essas plantas medicinais, quais são os benefícios dessas plantas medicinais, mas quando se trata da sua saúde, você tem que ter cuidado, você tem que cuidar da sua saúde e nada melhor do que ter alguém para cuidar da sua saúde, né? Um profissional de saúde qualificado que esteja habilitado para utilizar essas plantas medicinais, saiba também dos possíveis efeitos adversos que essas plantas podem ter, interações medicamentosas, contraindicações também dessas plantas medicinais. Então, evitem a automedicação e sempre tenham apoio de um profissional qualificado para te ajudar se você quer realmente utilizar uma planta medicinal ou mesmo uma especiaria, tá bem? Continuando aqui, então, Rika, que é o soluço, Grahanya, então ele vai aliviar o soluço, vai parar o soluço, e Shwasa Hara. Então, Shwasa é a dispneia, ele vai aliviar a dispneia, a falta de ar. Terminando aqui, né, penúltimo, Kushta Gna, né, Kushta é a doença de pele, então ele vai aliviar, vai diminuir, vai aniquilar as doenças de pele, vai ajudar a tratar doenças de pele, e Kandu Gna, Kandu é a coceira, o prurido, então ele vai aliviar também o prurido. A gente sabe no Ayurveda que o prurido é uma qualidade, né, é um sintoma, né, qualidade, né, um sintoma do desequilíbrio de Kapha dosha, tá? Então o prurido principalmente na pele, está ligado ao Kapha. Então, se Hardra é uma planta muito útil para o Kapha, ela vai ajudar você a tratar o seu prurido. Por último aqui, finalizando, Amapátiana, ele vai ajudar a reduzir e digerir ama, né, que são as toxinas, que são aqueles alimentos mal digeridos, autoanticorpos, imunocomplexos que o corpo acaba gerando, então vai ajudar nesse quadro de Amapátiana, né, esse efeito Amapátiana vai ajudar nos quadros em que a pessoa tem alguma doença com a presença de ama, ou ajudar na eliminação dessa presença de ama, dessas toxinas que são geradas, né, por exemplo, se alimentar sem fome, né, comer o excesso de comida maior do que a sua capacidade digestiva dá conta, né, ou combinações inapropriadas, né, por exemplo, frutas ácidas com leite, né, por exemplo, ali um morango batido com leite ou com queijo, né, principalmente frutas ácidas com lácteos. Essas combinações têm a tendência a gerar problemas de saúde, né, relacionados com a presença de ama, né? Um desses problemas de saúde é doenças de pele, então aqui custa, tá? Então, não entendam mal, não entendam que você tem como você usa a cúrcuma, você tem liberdade para utilizar qualquer combinação de alimentos, então você vai simplesmente utilizar um antídoto para aliviar e poder utilizar o que você quiser. Não é assim que o Ayurveda funciona, tá? Não, o fato da Haridra, dessa planta medicinal, ser útil para doenças de pele, ser útil para diminuir ama, não te dá a liberdade para você comer o que quiser sem fome, com a combinação que você bem entender, né? Se você tiver ainda sem fome com acne prejudicado, a chance de te prejudicar é muito grande, tá? Então tenha cuidado, tenha responsabilidade ao cuidar da própria saúde, né? Ao utilizar uma planta medicinal, um medicamento ou mesmo na sua alimentação, tá? Responsabilidade sempre é o melhor caminho, a melhor opção. Além disso, ele também é anulômana, né? Anulômana é você ter a direção correta, a direção natural de algo. No caso aqui, Vata anulômana, ou seja, é uma planta carminativa, uma planta que vai ajudar o trânsito normal das fezes e dos gases no trato digestivo, ou seja, que é da boca em direção ao ânus. Então, vai ajudar a eliminação do que tiver no seu trato digestivo para baixo e para fora. Lembra, ele vai ajudar o Apana Vayu. Apana Vayu. Tá? Então, ele vai ajudar você a não ter cólicas dolorosas, por exemplo, né? Se você é uma pessoa que digere mal os feijões, que fica estufada, com a barriga, né, dolorida ali, cheia de gases, você aperta, ele dói, timpanismo, né? Toda essa má digestão, ele vai ajudar, né? Então, a cúrcuma é famosa por ajudar também a digestão de proteínas. Então, se você come carne, se você come ovo, né, para ajudar a digestão do ovo, ajudar na digestão dos feijões, das carnes, né? Qualquer coisa que é pesado para você digerir, ou se sua digestão está um pouquinho difícil, né, para você ter uma digestão apropriada, a cúrcuma é bastante útil, né, por esse efeito anulômana, né, que é ajudar no trânsito correto, na direção correta do alimento das fezes no trato gastrointestinal. E por último,
Arshogna, né? Arsho é a hemorroida, então ele vai ajudar no alívio da hemorroida. Tá bem? Então, finalizamos aqui essa parte sobre a cúrcuma. Então, a gente vai encerrar essa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha sido útil essa aula, eu espero que você clique aqui embaixo para curtir ou compartilhe essa aula com alguém que você gosta, que você acha que vai se beneficiar desse assunto. Lembrando que a aula não vai ficar disponível por muito tempo, então aproveita para assistir, assiste até o final, anota o que você tiver que anotar, ou se você quiser fazer parte do nosso curso online, seja muito bem-vindo, vou deixar o link aqui embaixo. Um grande abraço e até mais. Valeu!